confesso a vocês que, olha, a minha insanidade mental tá horroroso, que final péssimo. Deu o Thiago, gente. O Thiago sumiu na poeira do Fernando Bullock, que era amigo dele, parceiro. Quando tem reunião em novela turca, série turca, tem reunião, todo mundo ali feliz, uma musiquinha de fundo alegre, vai morrer alguém. A morte da Carla foi o fim da picada, gente. Tudo bem com vocês? No Muchacha Dice de hoje vamos comentar, vou falar tudo que eu entendi, o que eu não entendi, a minha análise de noveleira sobre a série turca Mahkum, Prisão de Mentiras. E assim, gente, confesso a vocês que, olha, a minha insanidade mental tá meio abalada, porque assim, é muita informação sobre essa série. Mas antes de eu começar a falar, eu quero agradecer a Silvana, que se não fosse a Silvana, esse vídeo não existiria por enquanto aqui no canal. Silvana, muito obrigada por essa sugestão de vídeo. Atendendo ao seu pedido, fui maratonar Prisão de Mentiras, assisti essa série. Pra quem não sabe, não é uma novela, é uma série turca, é uma adaptação de uma série coreana. E assim, eu confesso a vocês que eu tava maravilhada em assistir o Fernando Bullock, mais conhecido como Firat, mas como essa série, gente, ela tá disponível na HBO Max, dublada. Prisão de Mentiras, mas assim, a HBO Max, ela muda o nome dos personagens para nomes brasileiros, né, nomes assim, comum, né, já a versão de Prisão de Mentiras, os nomes são diferentes, né, então assim, o nome do Fernando é Firat, né, e assim, enfim, eu gostei de Firat, eu preferia muito que eles ficassem com o nome turco, que eu acho mais interessante, mas gente, olha só, o promotor Firat, por onde eu começo? Gente, é muita informação. Sai não perder o fio da meada. E assim, eu quero que você comenta aqui ao longo do vídeo. Eu vou estar falando, eu vou comentar, vou tentar falar, resumir o máximo do que eu achei, do que eu entendi sobre a série. É uma série interessante? É, mas o final, olha, que final horroroso, que final péssimo. E pra você que tá assistindo a série, comenta aqui. Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar nos comentários se você tá assistindo Prisão de Mentiras. E pra começar, cadê o Thiago, gente? O Thiago sumiu na poeira, ele se entregou lá, levou a culpa e sumiu na poeira. Cadê o Thiago? E aquele amigo do Fernando Bullock, que era amigo dele, parceiro lá, que ele era da polícia no início da série, daqui a pouco o homem sumiu, que ele foi demitido, aí quando o Fernando vai preso, aí esse homem aparece do nada, lá na metade dos capítulos, entra em contato com a Carla e do nada, aquela irritante da Sushi, aquela Sasha irritante, atropela o homem fica em coma, e a gente pensa que aquele homem vai ressuscitar pra dar as provas pra Carla, mas não. A Sushi consegue resgatar aquelas provas e o homem some na poeira. Comenta aqui se tu sabe o que aconteceu com esse homem, que eu quero saber. E o pai do Fernando, gente, pra que me inventaram um pai pro Fernando na reta final da série? Comenta aqui o que vocês acharam. Eu achei super nada a ver. E os amigos do Firat, gente, quando teve aquela cena ali reunida, deles na mesa ali reunido, eu já pensei, alguém vai morrer. Quando tem reunião em novela turca, série turca, tem reunião, todo mundo ali feliz, uma musiquinha de fundo alegre, todo mundo ali expressando sua alegria, né, de estar ali junto, ou alguma conquista, vai morrer alguém. Mas nesse caso não morreu ninguém, eles sumiram na poeira, deixaram só o Abel e deixaram só o Bruno. E a morte da Carla foi o fim da picada, gente, olha. Pra que mataram a Carla, gente? A Carla não tinha que morrer. Se era o primeiro caso dela, que ela ia ganhar, que ela não ganhava nenhum caso, era pra ela ficar viva e colocar o Fernando em liberdade. Não entendi nada, hein? E pra começar a falar um pouco dessa série, eu anotei muitas coisas aqui nesse papel pra me não deixar de passar, de falar aqui nesse vídeo. Gente, Prisão de Mentiras é uma série boa, maravilhosa, você vai amar. Mas a segunda temporada, a nova fase que eles inventaram, que eles criaram, foi péssimo, foi horrível. Mas vou começar a falar da primeira temporada. É uma ideia genial do Fernando de ter se entregado. Você entende ali que ele surtou, o Fernando surtou. E assim, as primeiras impressões que você tem dos primeiros capítulos, você entende
que, assim, se é prisão de mentiras, então o Fernando tá numa prisão de mentiras. Eu comecei a imaginar que o Paulo, que o vovô, que o Cássio, era tudo coisa da cabeça dele. Mas não, realmente eles estavam presos, cada um tinha o seu crime ali cometido, né, na sua história ali de vida, mas todos eles eram inocentes, menos o Paulo, que fez alguma coisa, mas era um crime assim leve, né, leve. Mas aí você vai entendendo a história, você vê que realmente o Fernando perdeu a memória. E essa perca de memória dele, a série acabou, e eu quero que você comenta aqui, noveleiro. Eu fiquei sem entender por que o Fernando perdeu essa memória dele. Foi porque ele surtou em ver a esposa sendo eliminada pelo Bares e aí ele surtou, realmente ele ficou com essa perda de memória, mas mesmo assim não faz sentido essa perda de memória dele. Por que não faz sentido? Ao longo dos capítulos, aí ele vai juntando quebra-cabeça, ele deixou várias pistas para ele poder lembrar e tal, mas essa perda de memória dele é porque ele surtou? Ou porque ele já tinha esse defeito de memória? Não entendi. Porque quando ele consegue reunir as provas na mente dele, montar o quebra-cabeça do que aconteceu com ele, quem é a filha, o que aconteceu e tal, quem matou a esposa dele e tal, e ele consegue bolar aquele plano tão inteligente de sair da prisão. Por que da perca de... Ficou essa parte pra mim. A história não me deixou claro. Eu gostei muito dos personagens que se formou na história, né? Que foi os amigos dele ali na cadeia, que eu achei que o Paulo ia ficar brigando com ele, eu ia matar ele ao longo da trama, eu achei isso. Mas ficou muito interessante essa parte da história, porque ficou a parte cômica da série, não ficou uma série tão assim... de suspense policial, né? De uma perseguição policial. Porque ele queria a todo custo destruir o Bares, né? Então, assim, ficou legal. O Abel, adorei o Abel, adorei o Paulo, adorei o vovô, adorei o Cássio, gostei de todos. E assim, o Alan é um personagem que eles incrementaram na série, colocaram, que eu acho que a parte que ele aparece, que o Firati tá ali pra poder se eliminar, e ele aparece ali falando, cantando aquela música, ficou uma coisa sombria. Pra mim, eu achei uma coisa sombria. Depois colocaram o Alan como um santo, como um protetor da Nina, que ficou super desencontrado, gente. Era só o Alan dar a Nina pra avó e pro Bruno. Ficou uma coisa assim, tipo assim, meio surreal, né? Aquela menina ficou praticamente muitos capítulos sendo criada pelo Bares. Depois, quando a hospedeira da Bruna... Gente, essa Bruna parece uma hospedeira de filme de alienígena. Parece que aqueles filmes ali que entram no corpo, fica aquele olho preto, esbugalado. Então, assim, pra mim, a Bruna, a única coisa de interessante que ela fez na série foi mostrar pro Fernando que ela estava cuidando da Nina. E estava cuidando muito bem. E assim, o Bares começa sendo um vilão engraçado, divertido. É uma cena chocante a forma como ele elimina o irmão, como ele tem aquele plano macabro doentio de eliminar o irmão e tomar a vida do irmão. Mas ele se torna um vilão chato. O que eu achei chato nessa série, pra resumir essa parte do que eu achei chato na série, foi que eles ficam que nem gato e rato. E o gato, eu entendo que é o Fernando, o promotor. E o rato, eu entendo que é o Bares. Então fica essa corrida aí de cão e gato que não dá em nada. E você vai assistindo a série, você acha interessante. E depois que o Fernando consegue sair da prisão, fica mais interessante. Mas depois que o Fernando sai da prisão, a série vai ficando meio chata. Por que vai ficando chata? Porque toda vez que o Fernando consegue ter uma ideia, quando o Fernando tá prestes a achar aquela faca, tá prestes a achar algo... Primeiro é achar aquela faca. Gente, aquela faca sumiu tanto na série que chega a dar agonia. Você fica angustiado assistindo um pouco essa série, porque quando você pensa que o Fernando vai conseguir, aí vem aquela irritante da Sushi junto com o Bares e consegue pegar a prova e consegue desfazer. E o Bares sempre tem um plano B que dá certo. E o plano A e o plano B do Fernando demora um pouco para dar certo. E o personagem Ícaro, né, que é o diretor do presídio. Gente, esse homem descobriu tudo. E eu achei que esse homem ia ser um elemento a mais na série, que ia destruir o Bares ou ia se aliar ao Fernando. Mas não, o homem me morre com um papum na cabeça e o Bares elimina o cara e o cara fica...
Aí vem o Murilo. O Murilo é uma das partes engraçadas da história. O Murilo teve o seu final feliz na história. Mas assim, gente, aquela inventação de moda. É claro que se é uma adaptação coreana, alguns personagens foram realmente feitos pra isso, né? Mas assim, eu acho que, eu tô dizendo assim, o que eu não achei interessante. Então assim, aquela inventação de moda de criar um Raí, aquele homem irritante com aquele da cicatriz, com aquele treco na boca de canela. Gente, eu odeio canela. Enfim, o homem chegou com tudo, mostrando que é o maioral. Depois, o homem não é o maioral. Quem é o maioral é aquele tal de Elias. O homem irritante. E o homem acaba sendo morto pelo Raí. Ficou uma cena assim, gente. O Raí tinha o poder nas mãos de eliminar o Elias, mas não eliminou. Mas aí você entende que ele não eliminou o Elias até então, porque o Elias não era uma ameaça. Até então ele era o rei, ele era o maioral. Então quando o Raí percebeu que ele ia perder o controle, estava quase para ser descoberto, o Fernando já estava ali na cola descobrindo tudo, ele foi eliminado para salvar o Bares. Gente, o Bares tá sempre tendo uma segunda chance. Então, quando chega a segunda temporada, eu fiquei super decepcionada com essa série. Confesso a vocês que a série ficou muito... Eu até anotei aqui, gente, a análise... A análise começa bem, é uma série viciante, é uma série que rouba a sua atenção, você quer ver mais capítulos, você quer ver, mas depois fica uma série insana, a sua saúde mental assistindo a série, você fica, gente, peraí, ficou uma coisa meio absurda, ficou uma série de suspense, de terror, de serial killer, ensinando a maldade, eliminar pessoas, um terror psicológico. O Bares, quando forma aquele exército de maluco lá, exército de pessoas que foram injustiçadas, pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, ficou uma série muito maluca, a segunda temporada, deixando a insanidade mental da gente ao extremo. E eu fiquei com a minha, pensei, gente, que série louca é essa? Então assim, ficou muito esquisito. O Bares chega do nada, aparece vivo, mas quando ele cai do penhasco, tem aquela cena que ele cai do penhasco, você entende que o Bares vai ressuscitar a qualquer momento. Mas quando ele chega, mais poderoso ainda, com a ajuda do Raul e daquele homem, que depois se descobre que é o pai do Fernando. Gente, que loucura, que loucura. E aqueles aliados ali do Bares, quando eles forem pegos, eles têm que se quebrar aqui e se eliminar. Ficou uma coisa muito sem graça, muito absurda. E a Bruna, gente, ajudando o Bares na reta final, ficou super patético. E eu quero que você comenta aqui, porque a série acabou, eu não entendi nada. Eu não consegui pescar. Qual o segredo que o Guerra falou da Bruna, que o Bares ficou encucado? Eu não sei, não entendi. Comenta aqui se você conseguiu pescar isso aí. Eu entendi que a Bruna não era aquilo que parecia ser, mas o que que era? Gente, e aquele pai do Bares? Esse homem foi preso? Esse homem ficou solto, ele eliminou a esposa. E aquela Tânia, gente, ficou a série toda fazendo o que ela fazia de melhor, fazendo o que ela tinha que fazer. Como o marido dela tinha testado que ela era maluca, todos achavam que ela era maluca, mas a mulher não era. Então, quando ela acordou pra vida, resolveu agir, ela me abre a boca e fala que vai denunciar ele. Ele afoga ela lá com as almofadas, papum. Mais um, o diretor da prisão, esse amigo do Fernando, a mãe do Guerra e do Bares, esses três pareciam que iam fazer história, pareciam que iam virar o jogo e nada. Gente, e a Carla? Olha, quando a Carla morre, eu falei, não, peraí, não é possível que a Carla vai morrer. Gente, se era o primeiro caso dela, ela conhecia todos eles, ela tinha sede de justiça, de ajudar o Fernando, então ela tinha que terminar a série com o Fernando. Ela já estava apaixonada pelo Fernando e ele gostava dela, mas assim, ele não podia ter um relacionamento porque ele tava com a vida ali toda bagunçada. Mas eles não tinham que eliminar a Carla tinha que aparecer viva, ou alguém salvar ela, acontecer alguma coisa. Mas eles destruíram a série quando eles eliminam a Carla. Então assim, eu fiquei assim, ué, peraí,
É isso mesmo que eu tô vendo? Mataram a Carla e ela morreu de uma forma tão assim triste, porque foi na mesma hora que ela descobriu que aquela tia dela não era tia dela, era uma simples mulher que o pai do Bares e do Guerra contratou para cuidar dela desde pequena. E aquela história confusa da mãe da Carla com o vovô. Gente, que coisa confusa. Eu achei que o vovô era pai da Carla, mas depois não, ele era apenas um policial. E recebeu uma chamada, foi naquele local e foi lá, né, conferir um caso que tinha acontecido na hora. E quando ele escuta o disparo, ele disparou em legítima defesa, que ele era policial. Mas era o bonitão lá do pai do Bares, o Saul lá, atirando na esposa, e a Carla era o bebê. Gente, que história confusa. Eu gostei que o Fernando ajudou todos eles. Gente, e aquele careca do Edgar, gente, aquele homem com aquela cara, a gente pensando que o homem ia ajudar eles. O homem era um dos infiltrados do Elias. A série é muito boa, mas o que eu achei é que eles ficam assim, a todo momento o Fernando tentando colocar o Bares na cadeia, e o Bares está sempre um passo à frente do que o Fernando. E o Fernando, quando tá quase conseguindo... Gente, e aquela faca? Oh, meu Deus, aquela faca. E some faca, e aparece faca, e some faca, aparece faca. E quando finalmente a faca tá em mãos, aí aparece na mão do Thiago. Foi uma grande reviravolta. E assim, o Thiago descobrir. Mas assim, o Thiago, gente, cadê o Thiago? O Thiago não se entregou. Realmente, ele mexeu nas provas, mas se entregou pro Fernando fazer justiça. E o Fernando não fez justiça nenhuma. Gente, o final de Prisão de Mentiras, vou logo pro final, que o vídeo tá muito... Eu anotei tanta coisa pra me falar dessa série, tanta coisa. Mas assim, o final, vou comentar logo do final, que esse vídeo já tá mega, super grande. O final, eu pensei, gente... O Fernando se apaixonou pela Bruna, porque a Bruna mostra a série toda que ela ama o Bares. Ela não ama a maluquice que ele faz, as loucuras, as maldades que ele faz com todas as pessoas, mas deu a entender que ela ama ele. E quando ela aceita, a gente entende, assistindo o último capítulo, a gente vê que ela fez um acordo com o Fernando. Fernando que teve a ideia. E quando chega aquela cena, novela, série turca, você tem que esperar de tudo. Eu, quando assisti, eu pensei, não, ele deve estar com uma bomba na barriga dele. Dito e feito, quando ele tira aquela bomba, você pensa, caramba, como é que vai terminar isso? E o Fernando, em legítima defesa, atira e a outra recebe aquela bala perdida porque ela quis. Quem mandou ela se jogar na frente? Então você entende que a Bruna sempre amou o Bares e ela continuou amando ele até o final. Então, assim, eu achei super nada a ver o Fernando morreu, ó, o Fernando ser preso. E os últimos minutos você entende que o Fernando ficou aliviado de ficar preso, mas ele ficou aliviado porque ele levou o Bares pra prisão. Então, assim, o Bares não tem salvação, vai ficar preso. E aquele sorrisinho sarcástico do Bares, você entende que o Bares gostou de estar preso, mas o Fernando também tá preso junto com ele. Gente, que série maluca é essa? A série é muito boa, a primeira temporada é muito boa, mas quando mataram a Carla, estragou tudo. Estragou tudo. E o final ficou super ridículo. Acabou que aquele Ian ficou sem ninguém. O avô Saul, não sei pra onde foi. Gente, olha, uma misturação de nada. E pra que botaram a Seida na série? Não entendi. Olha, muito sem graça. Aquela irmã dela, daquela Gisela. Aquela irmã tava que nem um zumbi, uma louca atrás do Bares, apaixonada, um amor doentio. Então, assim, é uma série boa? É. E o que tornou a série boa foi a perseverança do Fernando de botar um criminoso atrás das grades, de provar que ele era, né, o verdadeiro malfeitor, e os amigos dele que estavam sempre ajudando ele, mas no final, tipo assim, não adiantou de nada a causa dele. Pra mim, não adiantou de nada a causa dele, a luta dele, porque foi tudo por água abaixo, por causa de... Ele ficou a série toda apontando arma pro Bares, e quando no final era pra ele segurar mais um pouco... Gente, e acabou que a Sasha... O que aconteceu com a Sasha? Ela fugiu? Que ela sempre foge. Ela fugiu? Ela foi presa? Olha, Prisão de Mentiras é uma série que a todo tempo é uma série boa. Mas, como eu falei, quando a Carla morre, tudo desanda, ficou horroroso. E assim,
os dois ficou preso, não gostei. E aquela falta de memória dele, que uma semana o cara ia ficar sem memória porque ele tava doente. Ficou com uma coisa misturada, uma coisa confusa. E aquela segunda fase da história, que é a segunda temporada, quando tem essa reviravolta maluca, é porque mudou a temporada. Que ele tá ali isolado, vivendo de frente pro mar, pra praia, né? Ali ele tá pirado. Ele já descobriu que a mente dele... Ele tem poucos meses, porque a mente dele já não vai funcionar tanto. E aquela Nina, gente, sofreu a novela toda pra lá e fica pra cá. Olha... Eles destruíram a série. É uma série que foi lançada na Turquia em 2021. Tem 64 capítulos 64 capítulos original, se eu não me engano. Uma série de 97 capítulos. Ela ainda não está completa aqui no YouTube, mas tem N lugares aí que você pode assistir-la completa. E assim, de informações que a gente tem aqui, quando chegou a segunda fase da história, a segunda temporada, que a novela, a série, né, ela não se saiu tão bem. A primeira temporada, a audiência foi muito boa. Então, quando chegou a segunda temporada, que a audiência foi só denegrindo, só caindo, ficou horrorosa, porque eles destruíram a série. Provavelmente foi quando a Carla morreu, né? Então, assim, eles cancelaram, não fizeram mais, então não tem continuação de Prisão de Mentiras, é isso aí. E assim, gente, olha, eu tentei falar um pouco de tudo aqui. Tentei falar um pouquinho de todo o meu rascunho que eu fiz, que era tanta informação, que era tanta coisa que eu queria falar. Mas eu tentei falar um pouco de tudo que eu entendi da série. O vídeo ficou bem grande. Mas eu quero que você comenta aqui, você que já assistiu Prisão de Mentiras, deixa aqui nos comentários se você curtiu essa série, se você gostou, comenta aqui se você está assistindo, está acompanhando no YouTube ou está assistindo pela HBO Max, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero ler seu comentário e quero responder o que você achou dessa série turca insana. Eu vou resumir Prisão de Mentiras como uma série turca insana, porque o Fernando ficou a série toda caçando o Barış e no final acabou que ele voltou pro mesmo buraco e junto com o Barış. Até o próximo vídeo. Você nunca vai me pegar, promotor, seu idiota bigodudo. Never, ever!